E com a entrada do pecado, então, nós entramos num desastre absoluto. Deus enviou seu Filho como Redentor, realizou sua obra, ascendeu ao céu, derramou o Espírito Santo. Então agora sim, por causa da descida do Espírito Santo, Deus, em todas as eras, desde que o homem pecou na verdade, e seus primeiros descendentes, Ele está levantando cooperadores, para que Ele possa realizar o seu propósito eterno. Agora, irmãos, isso também é assombroso, porque Ele faria, hipoteticamente falando, melhor, muito melhor, faria perfeitamente sem nós, ou talvez enviando mensageiros celestiais para realizar isso. Mas Ele determinou contar com aqueles a quem Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre necessidades de Deus, é isso que está embutido. Ele se autolimitou e determinou que Ele realizaria a sua obra gloriosa, uma edificação eterna. Ele satisfaria aquilo que desde os tempos eternos Ele almejou no seu coração com o homem. No homem, através do homem, com o homem. Então sim, nós podemos falar sobre necessidades de Deus. E podemos falar que Deus tem necessidades. E que Deus busca vasos para suprir as suas necessidades. Meus amados irmãos, assim como Ezequiel estava nesse exílio terrível, 70 anos na Babilônia, a terra dos ídolos, o cristianismo de hoje, falando de modo geral, ele está exilado dos seus fundamentos. Então, qual é o desejo de Deus para os nossos dias? De que, quando olhamos o cristianismo em geral, repito isso novamente, o que nós vemos senão apostasia? Mesmo uma cidade relativamente pequena como Joinville, o que você tem visto no que é chamado cristianismo em geral? Em que ponto nós estamos chegando? Porque será que as chamadas casas de culto estão sendo transformadas em boates? Pintadas de negro, com luzes, com gelo seco, com músicas ensurdecedoras? O que está acontecendo com aqueles que se chamam cristãos, seguidores de Cristo, seguidores do crucificado? Nós vivemos tempos de intensa esterilidade espiritual. E o que Deus busca em tempos de esterilidade espiritual? Vasos. Vasos, meus irmãos e irmãs. Vasos que possam suprir as suas necessidades. Então que o Senhor nos ajude nesses dias a compreender um pouco mais de quais seriam as suas necessidades. E quais seriam as características dos vasos que Deus busca. E sabe, meus irmãos, em outra reunião teremos a oportunidade de falar um pouco sobre as cartas de Paulo a Timóteo. Na primeira epístola, quando ele escreve para Timóteo, ele chama a igreja de casa de Deus. Casa de Deus, é isso que ela é. Coluna e baluarte da verdade. Primeira epístola. Na segunda epístola, ele não mais chama a igreja de casa de Deus. Ele se refere à igreja como uma grande casa. Como aquela semente de mostarda que foi lançada na terra e se tornou uma grande árvore. Mas a mostarda não é uma grande árvore. Aquela é uma figura de um crescimento anormal, promíscuo do cristianismo, a tal ponto que aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Você se lembra dessa parábola do Senhor? E você não tem, irmão, em qualquer hermenêutica sadia, você não tem como fugir do fato que Mateus 13, onde essa parábola do grão de mostarda está, ela tem como primeira parábola, em Mateus 13, a do semeador. E quando o Senhor conta essa parábola do semeador, Ele interpreta o que são as aves do céu, e não dá margem para nosso ponto de vista. Ele diz que as aves do céu representam o maligno, que come as sementes que são lançadas à beira do caminho. Não é assim? Então por que as aves do céu na primeira parábola representam o maligno e na quarta parábola representam outra coisa? Nós não temos direito de fazer isso com a Bíblia. As aves do céu continuam representando o maligno. E lá é dito que essa semente de mostarda cresce, se torna uma grande árvore e as aves do céu se aninham nos seus ramos. Meus irmãos, nós temos 2000 anos de cristianismo, chamemos assim. E o que nós temos visto?
Aves do céu aninhadas nos seus ramos. Na Epístola de Paulo ao Timóteo, ele diz: o Espírito afirma expressamente: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por seguirem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Expressamente. E será que não é isso que nós temos vivido? Não. Essa palavra de Paulo não tem se cumprido. Não há espíritos enganadores, não há ensinos de demônios. No chamado cristianismo, sim, há. E Deus continua com suas necessidades, como já explicamos. E Ele continua buscando vasos que possam suprir as suas necessidades. Que privilégio, meus amados irmãos e irmãs, é podermos nos oferecer para sermos esses vasos. Como o inimigo tem tentado confundir até mesmo corações que têm tido esse desejo, piscando luzes daqui, luzes de lá, e acho que você entende o que eu quero dizer. Abrindo portas aqui, mais portas lá, e mais isso, e mais aquilo, e mais ambições, e mais desejos, e mais eu quero, eu preciso, eu vou, não é? Prosperidade, prazeres, deleites, lazeres, hedonismo, para que os vasos não respondam a esse supremo chamamento. Meus queridos irmãos e irmãs, tão breve vem o dia em que o Supremo Pastor vai se manifestar. E quão difícil será, penso eu, para alguns de nós, olharem para trás e terem aquela visão final. Que nós fomos salvos como que através do fogo, como Paulo diz em 1 Coríntios 3. Uma roupa chamuscada. Mas aquilo que nós gastamos tanto com elas, madeira, feno e palha, foram queimados. Nada sobrou. Nada foi útil na edificação de Deus, mas nós gastamos tanto suor, tanta energia, tanto tempo, tanto investimento. Madeira, feno e palha. Porque o Senhor diz: manifesta será a obra de cada um. Veja cada um como edifica. Então, meus irmãos, que o Senhor, por sua fidelidade e amor ao seu nome, Ele possa encontrar espaço para falar pessoalmente a cada um de nós sobre essas características, sobre suas necessidades e sobre as características do vaso que Deus busca. Então vamos para essas 5 frases que eu gostaria desde já de destacar para os irmãos. A primeira delas, vamos fazer apenas os destaques iniciais, depois entramos uma a uma, mesmo que tenhamos que fazer isso objetivamente. A primeira frase está no verso 1 de Ezequiel, capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados. Essa é a primeira frase importante. Estando eu no meio dos exilados. E já vamos ver no que isso implica e o que isso sugere, lembrando que nós iremos nos deter em princípios espirituais. Então me escute aqui de novo com cuidado. Não estou fazendo interpretação dessa frase. Eu quero buscar nas 5 frases que vou destacar aqui, quais seriam os princípios espirituais envolvidos no que essas frases sugerem. Os irmãos percebem? Então a primeira frase importante é essa: estando eu no meio dos exilados. A segunda frase está no final do verso 1 ainda. Se abriram os céus, olha essa frase, e eu tive visões de Deus. É maravilhosamente sugestiva essa frase. E nós vamos ver o que ela significa à luz do Novo Testamento. O que significam céus abertos, o que significam visões de Deus. Qual é o conteúdo dessas 2 frases? É claro que Ezequiel teve uma visão literal. Por isso eu disse para os irmãos que nós não estamos fazendo exegese desses versículos, né? Interpretação desse versículo, não. Nós estamos buscando nessas frases que abrem esse livro sugestões de princípios espirituais que aí sim, eles são claramente expostos no Novo Testamento. Isso nós vamos ver. E essas frases sugerem esses princípios espirituais que, por serem princípios espirituais, são permanentes.
permanentes, operam em todo o tempo, são princípios na obra de Deus, são invioláveis, são irrevogáveis. Então aqui está o segundo, vamos destacar de novo.